Marcos, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a toda a nossa audiência. Um prazer estar novamente aqui nos estúdios CBN para a gente participar de mais um Empresas e Soluções. É isso aí, tirando dúvidas dos nossos ouvintes que podem participar enviando mensagem no nosso WhatsApp 17 99277 7349. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta semana, na terça-feira, uma lei que oficializa a segunda etapa de regulamentação da reforma tributária, com destaque para a criação do Comitê Gestor do IBS. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso na coluna de hoje, então, né? Começo te perguntando, então, o que é o IBS e por que ele vai substituir outros impostos, Marcos? Legal, Carol. Vamos começar olhando um pouquinho para trás. Tá. Tudo começou ali com o PLP 108 de 2024, que é o PLP da reforma tributária, né? O que muito vem se falando aí há alguns anos já e veio a ser promulgado em 2024. E aí, agora com a promulgação desse PLP, a gente começa a ter as segundas, as terceiras etapas do processo, né? Que são os desdobramentos. E o que a gente está aqui para falar hoje é justamente aí da criação do Comitê Gestor, que trata da criação do Comitê Gestor do IBS. O que é o IBS? O IBS é o imposto, faz parte ali, né? Nós temos ali a reforma tributária que instituiu a CBS e a IBS. O IBS é um dos dois impostos, que é do chamado IVA dual, que serve para substituir o ICMS e o ISS. Quem entende um pouquinho de imposto no Brasil já está bem familiarizado com esses impostos, né? O ICMS é o imposto estadual e o ISS é o imposto sobre serviço, ele é um imposto de competência municipal. Então, cada município tem todo o seu regramento, toda a sua legislação aplicável ao ISS, e o mesmo também se aplica também para o ICMS, né? Todos os estados, as unidades da federação e o Distrito Federal também tem a sua legislação específica do caso. E como uma das premissas que a gente tem da reforma tributária é a simplificação, então é aí que entra também, obviamente a gente pode separar um outro dia para falar do CBS, hoje a ideia é somente falar da criação do Comitê Gestor da IBS, e é aí que entra a IBS, né, que é para unificar esses dois impostos, né? Então nós temos a unificação do ISS, que é o imposto de competência municipal, e o ICMS, que é o imposto de competência estadual. O IBS ele vem então para unificar esses dois impostos. Com a unificação, nada mais justo que tivesse, ou melhor, não vejo de outra forma que não fosse essa, mas com a criação de um comitê mesmo para lidar referente a esses dois tributos, né? Porque são interesses distintos. Os municípios têm um interesse, né? Estão olhando ali para os seus respectivos interesses, para a sua arrecadação, e os estados a mesma coisa. Então a criação, o que a gente está para falar hoje, a criação do comitê é justamente para lidar, para que tenha um alinhamento ali entre esses dois interesses que são totalmente distintos. Certo. Bom, e esse comitê gestor, ele vai servir para quê? Bom, ele tem algumas finalidades, né? Obviamente, a gente está apenas no começo, né? É uma situação totalmente nova no Brasil, que a gente não tinha até então. Então, acho que tem muita coisa que a gente precisa ver na prática como que vai funcionar. Mas ele tem algumas premissas, né? Então, que a gente pode falar, por exemplo, a definição de diretrizes e a coordenação da fiscalização, arrecadação, lançamento e cobrança do imposto, né? A distribuição da arrecadação aos entes federativos. Então, o que significa isso? A partir do momento que vai ser recolhido um único imposto, esse imposto precisa ser repartido aos estados e aos municípios. Então, uma das premissas também é a distribuição da arrecadação disso. A resolução de conflitos administrativos e a padronização de critérios. Então, veja só, o tanto de situação que a gente não vai passar a ter a partir do momento que a gente tiver esse imposto unificado, né? É uma questão que, se não tiver ali uma mesma linha de pensamento, se a gente não tiver ali uma padronização, é uma coisa que vai ser muito difícil. Então, essa é uma das premissas também. E temos também a gerência do contencioso administrativo. Então, quantas novas situações que não vão passar a ter a partir de agora, né? Então, nada mais justo, nada mais adequado que tenha realmente ali, que saia de um único lugar ali, a linha de pensamento. E quando que essas mudanças começam a valer para as empresas e para os consumidores? Bom, nós temos um cronograma, isso daí já foi divulgado já desde a promulgação do PLP lá em 2024, que é um cronograma um pouco extenso, né, Carol? Então é um cronograma que ele
Ele deveria ter iniciado agora em janeiro de 2026, com a instituição das alíquotas testes da CBS, que é outro tributo, né? E ele acabou sendo prorrogado por mais 90 dias. Na prática, não muda nada para o contribuinte até o momento. Ele vai ver os impostos destacados lá, mas ele não vai sentir isso. E esse cronograma, ele tem um início em 2026 e ele tem todo um período de transição até 2032. E aí as novas regras já estariam se nada mudado do que a gente tem hoje, já estariam plenamente válidas 2033 em diante. Certo. E na prática, então, isso começaria a valer quando? 2026, na verdade, vai ser mais uma tarefa das empresas, né, que vão precisar se adequar ali nos novos layouts, que vão precisar ali destacar a CBS, que é outro imposto, né? A gente está falando hoje do comitê da IBS, mas começa pela CBS, que é um imposto ali de competência federal, mas ele é o início, ele começa a partir de agora, né, em 2026, e aí tem todo um regime de transição que vai perdurar até 2032. Então, o que isso significa na prática? São muitas mudanças, né? É uma mudança ali, um paradigma totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, não teria como, tanto pelos efeitos aí operacionais, como também pelos efeitos também até das pessoas mesmo, dos contribuintes, de todas as partes envolvidas no processo, que fosse uma coisa muito brusca. É muita coisa que está mexendo, né? Tem que combinar com muita gente. Então tem todo esse cronograma de transição que ele vai acontecendo ao longo dos anos, né? E ali ele se encerraria 2032, o último ano de transição. E aí a gente teria lá aí as novas regras plenamente em vigor 2033 em diante. Certo. E isso vai aumentar ou diminuir os impostos que as pessoas pagam, Marcos? Olha, Carol... Que aí é aí que o povo quer saber, né? É aí que quer saber. Olha, uma das premissas da reforma tributária, entre outras, como por exemplo a simplificação, regras mais previsíveis, etc., o governo ele prometeu que não teria um aumento da carga tributária, né? Que a gente teria ali uma neutralidade dela. Então, o que isso significa? Nem mais nem menos do que a gente tem hoje. Mas, esse olhar, acho que a gente tem que olhar algumas coisas. Primeiro que isso é uma promessa do governo. Eu não sei o quanto que a gente pode acreditar nisso depois, né? Acho que nós como população como um todo, estamos um pouco descrentes com os nossos governantes. E segundo, que o governo ele sempre olha para o montante total. Né? Então ele olha, a nossa carga tributária frente ao PIB é X%. Então nós temos que continuar com esse X%. Nós não vamos abaixar impostos e nós também não queremos aumentar impostos. Né? Essa seria a premissa, seria a promessa. Porém, pelo fato dele olhar como um fator, como um montante total, as empresas elas vão ter seus impactos sentidos de forma muito diferentes. Então é normal que toda mudança existam os perdedores e os ganhadores. Então o nosso olhar, os nossos estudos preliminares, né, que a gente já vem estudando já faz algum tempo sobre reforma tributária, porque não dá para deixar para a última hora, o nosso sentimento inicial é que vão ter segmentos, setores que vão ser afetados negativamente. Então, por exemplo, a gente tem olhado para o segmento de serviços, transportes, são segmentos que tendem a sentir um pouco negativamente esse impacto, essas mudanças. E outros setores que vão ser vencedores, né? Vão ter ali talvez uma diminuição de impostos ali pela característica dos seus negócios ou porque fizeram seu lobby em Brasília, né? Então foi uma reforma que ela foi marcada por bastante lobby, né? Foi uma reforma que quem chorou mais, quem gritou mais, recebeu mais. Essa é uma verdade triste, mas a gente sabe que ocorreu bastante. Mas, então eu diria que de uma forma geral vão ter os perdedores e alguns poucos ganhadores também. Para a gente falar aí talvez um ganhador, vamos pensar o segmento da indústria, né? Que é um segmento que hoje precisava sim de algum tipo de olhar, precisava sim de algum tipo de fôlego e possivelmente, pelo que a gente tem olhado até o momento, vai ter algum fôlego. Maravilha. Muito obrigada, viu, pela explicação, Marcos, aqui no Empresas e Soluções, toda quinta-feira às 11 da manhã. Até a próxima. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigado e uma excelente quinta-feira aí para todos que nos ouvem. Para nós, agora 11h21, intervalo.